Olá, nossa aula de hoje vai ser sobre checkmate. Nessa primeira configuração, nós vemos que o rei das pedras claras está sendo atacado pela rainha e por uma torre escuras. Esse rei só pode se movimentar para essas posições que eu estou mostrando. E em todas elas, ele ou continua no cheque feito pela rainha escura, ou vai para uma situação de cheque pela torre escura. Ou seja, isso caracteriza uma situação de checkmate. Nessa outra situação, o rei está sendo atacado agora por uma torre clara. Ele não pode se movimentar nesta direção, nem pode vir para esta casa, porque ele entraria em xeque através desse bispo. Entretanto, ele pode se mover para esta casa. Logo, isso não se configura como um checkmate, foi apenas um cheque. Nessa situação, temos o rei escuro sendo atacado por esta torre clara. Ele, a princípio, não pode se mover para esta casa, porque ele estaria passando a ser atacado por esta casa. Porém, existe uma jogada alternativa, que é uma jogada de defesa. O bispo pode se colocar na frente da torre, entre a torre e o rei, dessa forma saindo da situação de cheque. Nessa configuração que temos agora, o rei claro está sendo atacado por esta torre e, a princípio, ele poderia se movimentar para esta casa ou para esta casa. Entretanto, ele não pode se movimentar para esta casa porque ele estaria sendo atacado por essa torre. E também não pode se movimentar para essa, porque ele estaria sendo atacado pelo bispo. Ou seja, ele está sendo atacado e não tem nenhum movimento que ele possa fazer sem entrar em xeque e também não tem nenhuma peça que possa protegê-lo. Nesta situação, a rainha está atacando o rei. O rei não pode tomar a casa da rainha, porque ele entraria numa situação de cheque através dessa torre. E, por outro lado, o rei não pode se movimentar nem para estas casas, nem para estas casas. Logo, é um checkmate. Aqui nós temos uma situação análoga, só que dessa vez a rainha está atacando o rei e quem está protegendo a rainha é esse bispo. Uma outra situação onde nós temos agora um cavalo protegendo a rainha. Nesta situação, o rei está sendo atacado pela rainha, está em xeque. O rei não pode tomar a casa da rainha, entretanto, ele pode fugir para esta casa, onde ele não está sendo atacado por ninguém. Logo, não é um checkmate, é apenas um cheque. Ele não poderia vir para cá, porque ele continuaria em xeque pela rainha. Nessa configuração, nós temos aqui o rei escuro, a rainha escura e o rei claro. Nesta situação, é importante ressaltar que o rei não está em xeque e ele pode se movimentar, por exemplo, para esta casa, sem o menor problema. Logo, é uma situação que não é de xeque e que permite a movimentação do rei. Aqui nós temos uma situação onde a rainha está dando um cheque no rei. O rei não pode tomar a rainha porque ela está sendo protegida pelo rei escuro. O rei não pode se movimentar para essas duas casas, pois ele estaria sendo atacado pela rainha.
e também não pode se movimentar para essas duas casas da segunda linha, pois ele estaria sendo atacado simultaneamente pela rainha e também pelo outro rei, entrando em xeque. Logo, ele não pode fazer essa jogada. Aqui nós temos a rainha atacando o rei. O rei não pode atacá-la, pois ela está protegida pela torre, e é uma situação de xeque-mate, pois ele, estando sendo atacado, não pode fazer nenhum movimento. Nesta situação, ele está em xeque, porém, ele tem como fugir, ou para essa casa, ou para esta. Logo, é uma situação de xeque e não é uma situação de xeque-mate. Aqui, nós temos a rainha atacando o rei. O rei não pode tomar esta casa, pois a rainha está sendo defendida pelo bispo. E o rei não pode fugir para esta casa, pois ele continuaria sendo atacado pela rainha. Aqui nós temos uma situação análoga, só que quem está protegendo a rainha é este bispo. Nesta situação, a rainha clara está atacando o rei escuro. O rei escuro está com esses seus 3 peões na frente, os peões não podem andar para trás, e é uma situação de xeque-mate, pois o rei só poderia se movimentar para cá ou para cá, e em ambas situações ele continuaria em xeque. Neste caso, esta torre escura está atacando o rei está em xeque, porém ele pode vir para esta posição, saindo do xeque, logo não é um xeque-mate. Aqui nós temos uma torre clara atacando o rei. O rei não pode se movimentar para essas duas casas, porém pode se movimentar para esta casa. Dessa forma, saindo do xeque. Aqui nós temos uma situação onde a torre clara ataca o rei encontra-se em xeque, porém ele pode ser protegido com esta movimentação da torre escura, indo para esta casa e dessa forma saindo do xeque. Aqui nós temos uma situação onde, com uma jogada, as pedras claras vão colocar o rei numa situação de xeque-mate, bastando fazer com que a torre se movimente para a última linha. Nesta situação, o rei está super protegido por 3 peões na frente e uma torre ao seu lado. Entretanto, isso é uma proteção falha, porque se esta rainha se movimentar para esta posição, o rei entrará em xeque, a torre não tem como atuar sobre a rainha, porque ela não faz um movimento na diagonal, e o rei só tem como alternativa vir para essa casa, onde ele continuaria a entrar em xeque. E temos aqui o cavalo protegendo a rainha. Neste outro caso, uma situação muito semelhante, aonde esta rainha vindo para esta posição, ela colocará o rei em xeque e o rei não terá como sair da situação de forma análoga à anterior, logo é um xeque-mate. Vimos hoje diversas situações relacionadas com o xeque-mate e esse era o nosso objetivo. Obrigado pela atenção.